Bem, iniciaremos a programação do Security Leaders Virtual Regional Centro-Oeste e Distrito Federal em grande estilo. Teremos aí um bate-papo muito interessante com convidados de peso e comprometidos com o mercado de segurança e privacidade no Brasil. E é sempre um prazer e uma insigne honra contar com a participação do diretor executivo da ANPD, Agência Nacional de Privacidade de Dados, Arthur Sabá. Bem-vindo, Arthur. Bom dia. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutor Fabrício, doutor André, Leia. E todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui novamente para poder tratar sobre esse tema tão relevante para nós, para a nossa sociedade, né, que é a proteção de dados pessoais, né, que é um tema transversal, capilar e com certeza de interesse de todos. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado, Sabá. E um outro profissional de respeito e que merece nossa total atenção é o advogado especialista em privacidade de dados e sócio da Serura Advogados, Fabrício Mota. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça. Bom dia, Sérgio, André, Coronel Arthur Sabá. Prazer estar com todos aqui mais uma vez, mais um ano. Sempre um prazer e uma honra participar dos debates. Uma manhã produtiva para todos. Obrigado. Que assim seja. Obrigado, Fabrício. Completando esse timaço de profissionais de altíssimo gabarito, o DPO do SERPRO, André Sucupira. Oi, André, bom dia. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Graça, Sérgio, Sabá, Fabrício, a todas e a todos. Eu quero agradecer ao Security Leader por esse convite e pela oportunidade de poder participar desse evento tão importante que promove uma questão fundamental, que é o debate e o aculturamento de privacidade, proteção de dados e segurança. Muito obrigado. Obrigado a você, muito obrigado mesmo, André. Bem, sejam todos muito bem-vindos para mediar esse talk show. Eu tenho o prazer de convidar agora para se dirigir aos nossos convidados, a sempre querida, alto astral e bem informada, Graça Sermou. Mais uma vez, bom dia, Graça. Bom dia, Ângelo. Obrigada. Bem, já dei meu bom dia a toda a nossa plateia e agora um bom dia especial aqui aos nossos debatedores, agradecer por terem aceito o nosso convite, Arthur Sabá, Fabrício, André Sucupira. Eu acredito que estamos abrindo aí com um timaço esse nosso evento e um debate que eu tenho certeza que vai ser extremamente produtivo. E você que me assiste pela internet já me conhece, né? Não trabalho sem a colaboração e participação de vocês. Vocês já começaram aqui, já estou acompanhando, já me dando aqui parabéns por ter convidado esses especialistas para abrir o Security Leader. Mandem perguntas e comentários, nós vamos estar juntos, ok? Nesse nosso bate-papo. Bem, muitos me questionaram, Arthur, Fabrício e André, por conta desse título que nós colocamos nesse talk show, a privacidade em xeque. Gerou até um certo frisson, um pouco de debate no LinkedIn. Muito bom, parabéns pela minha equipe, porque nós estamos aqui exatamente para isso, para provocarmos, né, para sairmos um pouquinho dessa zona de conforto, e eu vou começar exatamente por esse título e por essa provocação. Coronel Arthur Sabá, como o Sérgio falou, vivenciamos aí, né, um ano bastante intenso. Tínhamos uma ideia, quando finalizamos o Security Leaders no ano passado, que estaríamos esse ano num outro cenário, mas continuamos aí com muitos desafios. E o ano começou quente no mundo da cybersecurity, com uma quantidade grande de megas vazamentos, e esses mega vazamentos trouxeram aí uma realidade que assustou bastante, talvez não tanto os especialistas de segurança, mas a sociedade de um modo geral. E esse título nosso reflete o que eu ouvi aqui, desse outro lado, de muitos líderes e muitas pessoas. Nossa, mas se tantos dados privados, pessoais, já estão aí compartilhados, de que privacidade nós estamos falando? Como é que fica isso? Como é que fica esse cenário da privacidade se tantos dados estão vazados? Será que a gente ainda pode falar de privacidade? Do que nós estamos falando? Então, vou começar por aí, Arthur. Qual foi, na sua visão, esse impacto desses vazamentos, dessa quantidade de dados pessoais? Nem vou repetir o número, porque todo mundo acompanhou isso nas mídias todas, e realmente chocou
e eu quero começar exatamente por aí. A privacidade está em xeque, Arthur Sabá? Muito obrigado, Graça. Eu diria que a privacidade ela é algo que sempre foi muito discutida, sempre foi muito combatida em nome de muitos argumentos, né? Eu não diria que ela está em xeque, mas eu diria que ela está em constante risco. E isso porque quando a gente fala que está em xeque, parece que realmente, né, nós chegamos no ponto que não há volta, mas não. Todos os processos relativos à manutenção da privacidade, eles são muito dinâmicos, né? Os cenários, eles mudam muito. O que acontece, eu não sei se eu tinha comentado isso com você em outra ocasião, né? Mas o que nós estamos vivenciando agora é fruto de décadas de leniência, de negligência de pessoas e de instituições com os dados pessoais, né? E isso vem, claro, num crescente, e chega no momento em que, quando esses dados são muito valorados, eles passam a ser alvo de investidas, seja por diversos motivos, né? Dentre eles o motivo para a obtenção de vantagens financeiras, né? Então, dentre outros objetivos. Então, eu acredito que existe salvação, existe remédio, e isso passa por um processo de aculturação, claro, porque não adianta só a NPD, ou não adianta eventos magníficos como esse de Security Leaders propagarem num esforço prosélito, né, de pregar, né, de proselitismo mesmo, de dizer que olha, esses procedimentos têm que ser adotados, esses são os melhores procedimentos, né, se a sociedade não incorporar aquilo como valioso, como importante para si. Então, aí sim a privacidade começa a entrar em xeque, né? Mas eu acredito que esse cenário é dinâmico, eu acredito que nós tivemos um grande choque com a realidade, uma realidade que é uma realidade de, olha, esse é o resultado de anos de negligência com seus dados. É a exposição, é o vazamento, é a negligência de organizações com suas medidas de segurança, com suas políticas de governança de TI, suas políticas de governança de segurança da informação, e aí resulta nisso. Mas eu acredito que nós temos solução. Acredito que não é um ponto sem volta. É claro que eu gostaria muito de ouvir os demais colegas aqui. Muito obrigado. Sim, com certeza. Essa pergunta, né, ela, como eu falei inicialmente, ela é justamente para mexer um pouquinho, chacoalhar um pouquinho com esse início nosso aqui, desse nosso talk show. Então, eu vou repetir a pergunta, Fabrício, eu vou seguir aqui o roteiro e vou endereçar agora para você essa pergunta. Vamos ver qual é a sua visão. Depois de todos esses mega vazamentos, depois de todos esses dados aí pessoais, né, de certa forma aí sendo acessados, né, comercializados, a gente poderia dizer que a privacidade está em xeque, na sua opinião, Fabrício? Graça, é uma pergunta muito boa, uma provocação muito relevante, porque nós temos que ponderar algumas questões. O próprio coronel Arthur Sabá já mencionou, nosso diretor, já mencionou o aspecto que eu acho fundamental, que é de compreender o momento de transição que nós estamos vivendo, né? Existe um princípio muito valioso para qualquer sociedade que viva sob o império das leis, que é o princípio da segurança jurídica. Ele tem um aspecto de cultura por trás. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nível de cobrança e expectativa que possamos endereçar para certas instituições que são apenas instituições recém-criadas. Eu estou colocando exatamente o aspecto da NPD aqui em debate. Eu vejo muita cobrança em torno da NPD, eu vejo muita pressão em torno da NPD, que eu acho legítimas, sob a perspectiva cultural, porque a sociedade brasileira acordou. Eu não vou colocar de repentemente, como se fala, porque não foi bem assim, mas tivemos décadas de negligência, omissão e ignorância em matéria de privacidade e proteção de dados, nem tanto de privacidade, eu acho que mais focado no aspecto de proteção de dados, né? E
Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foi que nós começamos um processo de educação na sociedade. Processo esse que não é nem de longe suficiente. Não é. Nós iniciamos essa jornada agora. Tivemos, digamos, uma preparação histórica. Tudo que foi construído ao longo da história do nosso país nos trouxe a esse momento que estamos vivendo agora. E a partir de agora teremos, enfim, um sistema com uma autoridade de fiscalização e regulamentação e de educação, um governo empenhado com o propósito da proteção de dados, um Congresso amadurecido com o aspecto da proteção de dados e um judiciário experimentando uma visão de jurisdição, de dizer o direito com a perspectiva de proteção de dados. Então, todos estamos exatamente no mesmo patamar dessa corrida, digamos, para proteger o titular. Claro que não houve uma racionalidade nesse processo. Claro que a lei foi aprovada em 2018, tivemos 2 anos para constituir a NPD, constituímos a NPD com certo atraso, mas, enfim, isso está posto. Podemos sempre exercer críticas históricas, políticas, ou o que quer que seja em torno do assunto, mas agora a questão é como lidar daqui para frente. Esse é o ponto. A gente não pode esquecer que o modelo da autoridade também é um modelo que não foi o ideal, não foi o desejado pela sociedade, e eu acredito que até o próprio governo não queira esse modelo. Eu tenho boas impressões que o próprio governo gostaria que a autoridade andasse com as próprias pernas, pelo esforço que a gente observa do trabalho que está sendo desempenhado lá dentro. A gente tem que lembrar que são 5 diretores, o conselhão, né, o conselho consultivo, está começando a tomar forma agora. Não existe ainda sua perspectiva real, né, ele existe na teoria ainda não tem uma formatação, não tem ainda uma plenitude, o seu colegiado não está formado ainda. Então, nós temos basicamente a autoridade com algumas poucas dezenas de servidores trabalhando. E, mesmo assim, trabalhando toda semana tem uma novidade. Inclusive, a gente até reclama, viu, Coronel? Não é uma sugestão, não, tá? Mas é que 30 dias para consulta pública está ficando pouco para a sociedade se organizar. Mas aí, se a autoridade expande esse prazo, reclama. Se antecipa, reclama, como eu estou aqui reclamando. Então, nós temos que ter um ponto de equilíbrio, porque faz parte do processo decisório. Você não pode atender a todos, também não pode atender apenas a alguns. Tem que atender na medida desse equilíbrio. Então, enfim, eu acho que é um processo de transição, tem que haver uma certa paciência. Eu acho apenas que, de todos os poderes engajados nesse tema, eu acho que o poder que está mais distante dessa compreensão é o judiciário. Então, talvez um processo de educação para o judiciário fosse necessário, porque o judiciário já vem provocando algumas decisões preocupantes. Isso pode embaralhar um pouco o processo. Sim, já vamos falar mais sobre isso, com absoluta certeza, Fabrício. Eu quero encerrar essa primeira rodada, e é interessante, a pergunta é a mesma, e as respostas são diferentes e complementares, e por isso que eu insisto nela, André Sucupira, representando aqui, e eu diria para você que vários DPOs já estão aqui, falando comigo aqui na minha comunicação, todos eles ansiosos, e quando eu falei, Sucupira, dessa privacidade em xeque, foi exatamente por conta, como eu disse, de ouvir muitos especialistas de segurança e DPOs que hoje estão à frente, né, de projetos de compliance nas suas empresas, que falaram, nossa, mas e aí? Vaza tudo isso, tem todos esses dados aí agora disponíveis, de que privacidade, então, nós estamos falando? Como é que a gente vai argumentar isso? Então, eu quero ouvir, Sucupira, agora a sua visão sobre isso e insisto na pergunta. Na sua opinião, a privacidade está em xeque? Graça. Assim, depois de Fabrício e Sabá falar, a gente apenas complementa com... só uma visão que eu tenho, né, uma visão do SERPRO, né, que a gente, como maior operador, né, de dados da Administração Pública Federal,
o que a gente vem estudando, o que a gente vem implementando, é que a gente que já estuda segurança da informação há algum tempo, a gente sempre soube que essa questão o Brasil sempre foi um dos países mais atacados, né, nessa questão aí de hacker, de invasão, de vazamento. Só que a gente tem que perceber isso, como muito bem o Fabrício falou, é que a LGPD, ela trouxe um foco, né, na questão da privacidade. Né? Ela tem o pilar dela na questão da privacidade. Né? Ela regulamenta um direito ali, o direito à proteção de dados, da privacidade, e ela elegeu a segurança da informação, isso que é muito importante a gente entender. Ela elegeu a segurança da informação como um dos seus pilares, pois ela instituiu 2 princípios, né, como fundamentais, que são os princípios da segurança e o princípio da prevenção. A LGPD, ela tem um capítulo, que é o capítulo 7, né, que fala de segurança. Né? Então, o artigo 46, ela efetiva o princípio da segurança. Já o artigo 44, parágrafo único, ele concretiza esse princípio ao instituir uma consequência jurídica para a violação da segurança, né, com a possibilidade do ressarcimento pelos danos decorrentes da violação. Então, Graça, assim, eu acho que a questão que a gente tem hoje é uma questão de aculturamento. Eu acho que tem muito pouco tempo para que as organizações entendam, não vejam o dado como um ativo somente. Né? Hoje o dado ele é uma economia. Né? Aquela visão que a gente tinha ali do dado ser um produto, né? De ser um insumo, essa visão acabou. Aquela visão antiga do dado como um novo petróleo, isso não existe, porque o dado hoje é uma economia. Existe a economia data-driven, né? A economia ela é gerada pelo dado e ela promove outras economias, como a marketing digital. Né? A gente, então, o que a gente precisa entender e que as empresas, né, as organizações, elas precisam internalizar é essa consciência de que, sem segurança da informação, né, você não tem a privacidade necessária, você não tem aquele muro da fortaleza necessária. Só que não adianta também, Graça, o que a gente conversa muito dentro do cerco. Não adianta só a gente investir em software, em equipamento, só que o principal é o ser humano. A gente precisa capacitar e fazer com que aquela atividade, aquele entendimento, aquela consciência esteja no dia a dia dele. Que essa a questão da privacidade e proteção de dados, ela seja capilarizada para quem está com a mão na massa, para o chão da fábrica. Né? Não fique só em conversas estratégicas, né? Em políticas, que às vezes não refletem uma realidade. Às vezes a gente tem uma política de privacidade e proteção de dados, ou uma política de segurança da informação muito bonita, Graça, linda. Mas você pergunta para o empregado, cara, disso aí, o que você entende? Nada, o cara não entende nada. Então, assim, o que a gente fez? Só para você ter uma ideia no certo, a gente pegou a nossa política toda e criou uma one page. A gente resumiu ali e publica no site. E possibilita que o empregado ele tenha, de uma forma acessível, todas aquelas informações. Então, isso aí não é encontro do que o Sabá falou, do que o Fabrício falou muito bem. Eu acho que investimento, a gente precisa investir, capacitar e, sem dúvida nenhuma, né, que é o foco desse evento também, promover o aculturamento. Eu acho que só assim a gente consegue, vamos dizer assim, Graça, tirar esse cheque da privacidade. Perfeito. A primeira rodada sensacional, 3 visões aí complementares, mas interessantes. Eu vou fazer agora, começar a fazer, por ser um talk show, vou dar uma dinâmica aqui um pouco mais diferente, e vou pegando, assim, alguns temas e vou confrontando aqui visões. Só para a gente encerrar esse capítulo do cheque, só para complementar, na sua visão, Fabrício, muitos têm falado que esses mega vazamentos são reflexos aí de anos e anos, né,
de um modelo onde realmente as pessoas não estavam preocupadas com a questão do dado, as pessoas forneciam dados, as pessoas capturavam dados, as pessoas, enfim, não estavam preocupadas e atentas a isso, e que agora, realmente, esses vazamentos todos e esses dados vieram à tona, e nós continuamos acompanhando. Essa semana tivemos mais aí, são CPFs, são informações críticas, né? Não podemos dizer que não são dados pessoais e que não são críticos. Na sua opinião, é isso mesmo? E a gente vai lidar com isso ainda durante muito tempo? No fundo, a gente tem um big data na dark web? Bom, temos que compreender que há questões que estão além da nossa vontade, da nossa própria opinião. A Dark Web, ela existe tanto quanto a Light Web ou a Surface Web, como você queira chamar. E não há nada que possamos fazer a respeito disso hoje. O nível de combate a esse tipo de atividade subterrânea, ele é cada vez mais elaborado, cada vez mais aprimorado, mas ele não consegue vencer a criminalidade em relação a isso. Isso não é um problema específico do Brasil. Então, a gente precisa compreender que a lei ela vem trazer uma perspectiva de mitigação de problemas. Ela não soluciona, ela não é um remédio. Ela não é um remédio. Ela, na verdade, ela é a academia, vamos colocar dessa forma. Você vai praticar atividade física para melhorar a sua saúde, mais ou menos isso. Só que ela cria regras. Ela estabelece que quem trata os dados necessita estar em conformidade para evitar exatamente esse tipo de situação. Esses vazamentos, eles são fruto como o coronel colocou, são fruto de décadas de problemas. E que agora vem a percepção do valor disso e como que nós negligenciamos por tanto tempo. Mas, enfim, a situação agora é como resolver daqui para frente, porque não há muito o que se possa fazer em relação ao passado. Essas evidências vão ficar cada vez mais frequentes, isso vai demandar cada vez mais atenção, mas isso serve também como instrumento de aculturamento. Isso também serve, porque a percepção sobre a criminalidade também nos ajuda a evitar exatamente essa situação, tanto empresas como o cidadão vitimado desse fato. E que, a partir de agora, tenhamos mais consciência também em relação a todos esses aspectos. Coronel Arthur Sabá, na visão do Fabrício, né, e o senhor já tinha, de certa forma, colocado isso na sua fala inicial, teremos que conviver, ainda vamos, né, assistir a esses mega vazamentos e, em paralelo, obviamente, existe todo um trabalho que está sendo feito. Na sua opinião, isso significa que nós podemos ainda ter, ao longo desse ano, muitos anúncios de mega vazamentos, e como o senhor vê o trabalho que está sendo feito, né, em parceria, CERT-BR, Senacom, Polícia Federal, enfim, existe aí, como eu falei, um ecossistema, que é a palavra do momento, para trabalhar nesse sentido. Então, como é que o senhor vê a evolução disso? De um lado, né, fruto de décadas, né, de proliferação de dados nesse mundo, e, ao mesmo tempo, um trabalho investigativo também. Como é que o senhor vê a evolução disso aí? O que o senhor prevê que a gente vai assistir? Como disse, muito bem disse o doutor Fabrício, eu acredito, né, que nós vamos ainda presenciar, né, ou vivenciar ainda alguns vazamentos. Não sei se mega, né, da estirpe que foram aqueles dois últimos, mas vamos vivenciar sim. E é muito difícil que um dado vaze sozinho, né? Ele geralmente vaza numa volumetria considerável. Mas nós teremos sim, porque aqueles que perpetram esse tipo de ação já vislumbraram ganhos financeiros e já vislumbraram que isso dá mídia. Entendeu? Então, é tudo que alguém que faz isso deseja, né? Atrair mídia, atrair atenção, ser considerado nesse dark mundo, né? Como alguém que consegue realizar tais ações. E aí que surgem os desafios. Eles aumentam, eles não surgem, eles vão aumentar. O que acontece? As organizações que já tinham alguns sistemas vão ter que aprimorá-los. Aquelas que não tinham
mediante não somente a LGPD, mas mediante todas as consequências potencialmente danosas que um vazamento desse apresenta, elas vão ter que implementar sistemas mais confiáveis de segurança da informação, de segurança cibernética, uma vez que quase a totalidade dos dados estão no espaço cibernético, no meio digital. E isso vai levar essas organizações a criarem políticas internas de segurança e incluir proteção de dados nessas políticas, ou então dicotomizá-la, mas criar meios de governança de privacidade. Inclusive, vão ter de também, vamos dizer assim, realizar campanhas de sensibilização, realizar campanhas de conscientização, capacitações, né, nas suas organizações, porque não tem outra maneira. Isso é um processo evolutivo segurança não se faz da noite para o dia, isso é um processo evolutivo. Não adianta só a equipe de TI ser uma equipe muito boa, muito treinada, mas se os funcionários de uma determinada organização, seja pública ou privada, eles forem negligentes com seus próprios dados pessoais ou com os dados pessoais de outros. Então, sim, isso aí é um processo que não é simples, mas, como disse, nós veremos mais disso também. E sobre a ação da NPD, a NPD, claro, já viu desde o início que, até por força de seus mandatos e de sua constituição estrutural, falando de organograma mesmo, ela não tem condições, pelo seu mandato mesmo, de perpetrar ações investigativas. Ela não consegue fazer isso, ela não tem no seu mandato, sua competência, a investigação. Tem auditoria, tem fiscalização, que alguns até confundem, mas não é a mesma coisa, não. Então, o que acontece? Nós temos, com certeza, tido conversas com o Ministério Público, vamos ter ainda, temos conversado com a Polícia Federal, temos conversado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, temos conversado com a Senacom, temos conversado com outros órgãos, exatamente para poder, inclusive, dessas conversas estão nascendo proposituras de acordos de cooperação técnica, né, exatamente para poder trabalhar em conjunto e não justapor as funções. Então, é claro que a lei fala de competências correlatas, né? O doutor Fabrício ajudou a escrever a lei, sabe ele, né, muito bem, e fala acertadamente, né? Fala acertadamente que os órgãos de competência correlata têm que chegar a um acordo mesmo, né? Tem que combinar, tem que ajustar essas ações, né? Para que não haja justaposições e retrabalho, né? E aí esses acordos vão servir muito para poder saber até onde vai uma organização e até onde vai a outra, né? Então, ou começa a ação da outra organização. Isso, então, nós estamos trabalhando em conjunto, porque já vimos que proteção de dados não vai ser a NPD que vai solucionar o problema do Brasil. Isso aí nós precisamos de uma atuação em conjunta e evoluir, talvez, futuramente, para uma atuação sistêmica. Aí é outro cenário, né? Ok, começar a trazer perguntas da plateia. A pergunta do Marcelo Andrade de Barros, de certa forma, Marcelo, a sua questão está relacionada a essa pergunta que eu fiz. Ele diz o seguinte: com todos esses vazamentos recentes, existe algum meio de aplicar a LGPD às empresas responsáveis? Sim, já tivemos essa resposta. Há como minimizar os danos dos dados vazados? Fica ainda uma pergunta. E ele direciona para o André Sucupira, de DPO, qual é a sua expectativa quando você vê, como um DPO, né, esses casos que talvez não sejam, de certa forma, punidos, e essa perspectiva de punição que está aí sendo, né, de certa forma, evoluindo, que talvez a partir de agosto volte. Então, comece. Então, na verdade, a pergunta dele se você acha, André Sucupira, que é importante que haja punição, que esses vazamentos não fiquem sem punição, como exemplo para todos que estão na linha de frente, trabalhando para manter a proteção e a privacidade. Depois eu quero ouvir, Fabrício, também, sua opinião sobre essa questão da punição para esses casos, tá, Fabrício? Por favor, André Sucupira. Graça, essa é uma questão bem polêmica, né? A gente Sim, sabe polêmica aqui, você não sabe como está chegando polêmica aqui. Porque a gente sabe, né, Graça, que a questão das sanções administrativas, né, elas entram em vigor em agosto, né? Até lá, a gente está convivendo aí com um período aí de
de transição, vamos dizer assim, para a questão de sanção administrativa, de aplicação de sanção administrativa. Eu já tive a oportunidade de participar em alguns outros eventos também com outros diretores da NPD. Pelo que eles disseram, num primeiro momento, eles vão buscar a questão do aculturamento, né? Eles vão buscar orientar e que eles não vão focar, né? E aí o doutor Arthur Sabá depois vai poder explicar melhor, mas assim, eu vejo como DPO o que a questão da segurança, Graça, o que é o mais importante, a empresa precisa estar preparada. Precisa haver uma política de segurança da informação adequada, isso é fundamental, e o que é primordial, uma gestão de risco de incidente pronta. Porque o que a gente percebe é que um processo de gestão de risco é fundamental para que a gente tenha uma segurança da informação adequada. Então, a gente tem meios, né, a gente tem artefatos que são relevantes para isso. Primeiro, você tem que ter um registro de operações, um registro de tratamento, né? Você tem que ter um DPIA, no caso que for necessário, e a empresa, a organização, ela precisa estar preparada para reagir ao incidente. Uhum. Como ela precisa estar preparada? Isso é um dever de casa, Graça. Porque a LGPD, isso que o Fabrício falou, é muito importante, né? Ela não é um remédio. Ela é como se fosse assim, uma orientação para você estar adequado. Então, quando ela traz ali a questão do preparar para o incidente, porque a gente sabe que incidente é inevitável. A gente percebe, a Europa ela já está acostumada, ela já tem o hábito, né? Ela já tem o trato com o tema há mais de 40 anos. E vira e mexe, a gente vê vazamentos aí absurdos na Europa. E aí você fala, países que já têm esse tema enraizado na cultura deles até hoje, por que até hoje a gente observa vazamentos? Então, assim, eu acho que o que é importante para a empresa é estar preparado para reagir ao incidente. Como? Startar o plano de resposta a incidente, notificar a NPD e comunicar o próprio titular. Eu acho que esse é o dever de casa do DPO. Tá, e na sua visão, independente desse cenário. Fabrício, para acelerar um pouquinho, além dessa questão da sua visão em relação à punição, no caso desses mega vazamentos, Ulisses Alves, de Levi Machado, diz o seguinte: Fabrício, pela sua abertura, eu vou insistir numa pergunta. Você acha aceitável que os tribunais definam o presidente como controlador e os funcionários como operadores de tratamento de dados? Isso vai funcionar, Fabrício? Pergunta o Ulisses Alves. Boa pergunta. A pergunta é tão boa que eu agradeço a oportunidade de respondê-la, porque isso é um erro. Isso é um erro conceitual, inclusive. A persistência nesse erro vai ter consequências. E aí vem o que eu falei há pouco sobre o desafio da NPD. A NPD, além de ter que se ocupar com a lei, ela vai ter que se ocupar em corrigir os erros que estão sendo feitos de interpretação e aplicação da lei. Então, assim, eu não sei se avisaram o coronel quando fizeram o convite para ele, que ele vai assumir um passivo também, porque o grande problema é esse, a importância de nós estabelecermos essa dimensão conceitual. A interpretação da lei é uma das atribuições da NPD que precisam ser enfrentadas até para evitar esse tipo de visão. O que alguns tribunais têm feito, e o colega perguntou com muita propriedade, sinal de que ele está muito atento a isso, é um erro conceitual, é compreensível o erro. Eu consigo entender as razões que levam a esse erro, porque a lei não é clara o suficiente para explicar quem deve ser o controlador e quem deve ser o operador. Na verdade, a lei não tem nenhum parâmetro razoável, ela tem uma definição e ponto. E essa definição já causa suficientes dúvidas. Mas para você aplicar essa lei, você precisa estudar a lei de que ela se inspirou. E lá está a resposta para a devida aplicação. Isso não é estrangeirismo, isso não é nenhum tipo de influência indevida, é um racional interpretativo. Foi utilizado o parâmetro de lá. Então, o controlador,
ele é sempre a entidade responsável. Essa entidade pode ser uma pessoa física? Pode. Mas à medida que o presidente de um tribunal pertence a uma entidade, que é o tribunal, o controlador ou operador, naturalmente dependendo da finalidade do tratamento, tem que ser a entidade. E o operador que está associado a esse controlador é uma outra entidade. Então, não é razoável você pensar que o presidente do tribunal controlador e o servidor de qualquer departamento seja o operador. Não é essa a racionalidade da LGPD. Até porque, por trás da definição disso, Graça, estão aspectos de controle e responsabilidade. Não é razoável você responsabilizar um servidor por realizar uma operação determinada pelo presidente do tribunal, porque todos são parte de um mesmo ente, que é o agente de tratamento. Então, o tribunal sendo controlador, o presidente, qualquer desembargador, qualquer juiz, qualquer servidor faz parte desse ente chamado controlador. E os operadores são outros. São empresas terceirizadas, são outros agentes que estejam se relacionando com o tribunal. Aí sim, esses são operadores, mas jamais o servidor que compõe o órgão. Isso não seria correto. Isso realmente precisa ser mais bem avaliado. Perfeito. Bem, pessoal, a hora voa. A quantidade de perguntas é sempre muito grande, mas a gente vai continuar ao longo do dia, vamos tratar. Eu vou fazer o seguinte aqui, numa rodada final rapidíssima, para não estourar nosso tempo, eu vou trazer num ping-pong aí algumas questões mais polêmicas que foram direcionadas aqui. Coronel Arthur Sabá, muitas perguntas aqui direcionadas à questão das sanções. A NPD está pronta para aplicar as sanções a partir de agosto? E essa PL que está circulando, que propõe que as sanções sejam adiadas. Rapidamente, sua visão. A NPD está pronta? Pode haver alguma interferência aí no percurso, se aprovar aí alguma sanção, alguma decisão que postergue as sanções? Muito obrigado, Graça. O que acontece? Nós estamos trabalhando agora internamente ainda numa minuta que estabelece como é que vai ser o processo sancionador, né? E essa é uma regulação, não tem jeito, né? Nós temos que estabelecer como é o processo sancionador para depois partir para as sanções. Nós estamos fazendo um esforço para, uma vez interna corporis ali, né? Como diriam, né, os doutores, trabalhar isso ali na NPD, né, doutor Fabrício? E depois, é claro, consulta pública, lançar à sociedade para que esteja pronto, acredito, no início de agosto. Nós vamos fazer um esforço nesse sentido. E quanto ao PL, eu acredito, assim, pelo que nós temos verificado, né, na temperatura ali, né, temos conversado com algumas pessoas ali, eu acredito que esse PL não vai prosperar, né? Porque já houve um intenso esforço das duas casas no sentido de que vamos dizer assim, de que as sanções pudessem valer a partir de agosto desse ano. Acredito que não vai prosperar. Muito obrigado. Sucupira, para você uma pergunta aqui. Muitos desses mega vazamentos aconteceram no âmbito do governo. Na sua opinião, isso significa que o nível de maturidade na segurança e na proteção de dados nessa área tem muito a avançar? Qual é a sua opinião? O que você deixaria aí como mensagem para esse setor diante de todo esse cenário e com essa perspectiva das sanções também a caminho? Sim, Graça, isso é uma realidade, né? Teve um estudo que foi finalizado pelo levantamento pelo TCU, final do ano passado, começo desse ano, que identificou, sim, né, que o setor público ele tem uma carência muito grande nessa parte de segurança da informação. Vários órgãos, vários ministérios e setores do poder público estão promovendo, né, essa melhora, né, nessa questão aí de capacitação, de troca de informação. Eu acho que sim, a questão do amadurecimento, eu acho que é uma questão de tempo, né? A LGPD, eu acho que vai dar essa acelerada nessa questão, mas eu acho que ainda o setor público ele é um setor que carece um pouco desse entendimento e precisa muito dessa consciência.
né, de que o dado é o dado de todos nós, né, não é um dado de terceiro, porque eu que estou no setor público, eu sei que ali tem o meu dado da minha esposa, da minha mãe, do meu tio, dado da minha família. Então, a gente tem que ter essa preocupação e, sim, ter investimentos porque isso é uma área cara, né, que precisa de muito investimento, mas eu acho, sim, o setor público ainda carece dessa visão e desse investimento, sim. Perfeito, André Sucupira aí, respondendo várias perguntas que chegaram em relação a essa maturidade do nível da área pública. Nós vamos tratar, tá, pessoal que está nos acompanhando, bastante dessas questões, vamos avançar em aspectos de segurança e tudo mais. Fabrício, finalizando, eu queria que você também desse a sua opinião sobre essa questão da entrada em agosto das sanções, a tua expectativa, se você acha que pode haver alguma interferência aí nesse percurso. E muitas perguntas aqui também para você, vou trazer uma rapidamente para finalizar, do Cláudio Maulais. Ele diz o seguinte: Fabrício, qual a sua visão quanto à indicação de diretores de risco a encarregado de dados pessoais, uma vez que na GDPR isso é visto como conflito de interesses? Temos também outros casos em que líderes de segurança estão assumindo funções de DPO. Então, no Brasil, ainda não tem uma definição desses conflitos de interesse. O que você acha que vai acontecer nesse sentido? E muitos falando sobre carência de recursos humanos, então está havendo aí um entendimento de que há muitos conflitos em relação a quem está assumindo o que dentro das organizações. Graça, eu acho tão interessante ver como as coisas se desdobram a partir de situações macro, né? Tudo isso que está acontecendo decorre em parte dessa falta de preparação do Estado para a sociedade absorver esse conteúdo. Então, hoje você tem essa dificuldade, a sociedade sabia que a lei foi aprovada, mas a sociedade é muito mais do que se pode imaginar, não é uma pequena parcela de empresas aí de São Paulo ou do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, é um Brasil inteiro, né? A lei se aplica a todos. Então, a gente sabe que não tem estudos ainda sobre isso, mas, com certeza, a grande maioria da sociedade não está preparada ainda para defender os interesses da privacidade do indivíduo. Mas eu acredito que esses movimentos de postergação, eles são absolutamente legítimos, a gente tem que lembrar isso. Uhum. Eles representam alguma parcela da sociedade que conseguiu convencer um parlamentar ao ponto dele apresentar. Ponto. É só isso que quer dizer. Não quer dizer nada, não quer dizer que vai prorrogar, não quer dizer que vai aprovar. São 513 deputados, 81 senadores e mais o presidente da República com poder de sanção e de veto. Então ainda tem uma jornada muito grande pela frente. E a gente tem que lembrar que nenhum dos projetos anteriores foi aprovado. Nenhum deles. A lei prorrogou-se a multa por força de um projeto que embutia, entre tantos assuntos, a proteção de dados. Mas ele cuidava da pandemia, esse projeto. Então, era um apelo maior. Se tivesse um destaque, ou seja, um puxadinho e o projeto tramitado sozinho, ele não passaria. E nem a medida provisória conseguiu esse feito de aprovar a prorrogação. Tá? Então, o desafio é muito grande, eu não apostaria um centavo aí, talvez um centavo, para dizer que eu não vou apostar nada, nesse projeto de lei. Mas ele representa um interesse, talvez outros surjam, enfim. A gente tem que acompanhar o movimento social. Em relação aí agora a esse aspecto de conflito de interesse, eu acho muito interessante, até aqui na minha consultoria privada também, a gente recebe esses questionamentos. Claro, existe a régua do GDPR, que é elevadíssima, mas a gente não pode deixar de lembrar que também no GDPR, que é uma norma, ou seja, estamos falando aqui de princípio da legalidade, olha o advogado falando, né? Princípio da legalidade, ou seja, você tem que fazer aquilo que a lei determina. No caso do GDPR, existe uma lei, entre aspas, é uma norma, que é um regulamento, que estabelece as balizas para a atuação do DPO. E o conflito de interesse é uma dessas balizas. Uhum. Então, lá você tem as regras para o conflito de interesse. Na LGPD, você não tem nenhuma regra sobre conflito de interesse na LGPD. Você não tem. Então, é proibido acumular? Não é recomendável. Mas o advogado não respondeu minha pergunta, né? Se é proibido ou não. Mas não é recomendável. Por quê? Porque no desempenhar das suas funções, ele terá problemas, ele terá dificuldades, e ao final das contas, a gente está tratando de direitos fundamentais. Então, não é recomendável. Agora, proibido não é. Recomendável é. Então, se houver condição estrutural para a empresa de escolher e dedicar uma pessoa para essa atividade, que seria o melhor dos mundos, perfeito. Mas lembremos que nem no GDPR se exige exclusividade. Lá, inclusive, a expressa possibilidade de acumulação.
e aí o conflito de interesse vem para balizar essa acumulação. Então, enfim, são perguntas que não sou eu que tenho que responder. Quem tem que responder é o nosso coronel, mas nem ele isoladamente. Então, coronel, eu vou lhe aliviar dessa agora, porque não é ele isoladamente, é o colegiado da autoridade que tem que responder quais serão essas balizas para a atuação dos DPOs. Hoje, nós temos parâmetros de possibilidade e idealismo. Então, tem que tentar acomodar um ponto de equilíbrio. Eu vou ter que, infelizmente, né, como eu falei para vocês, o nosso tempo, já estamos aí, né, com o nosso tempo esgotado nesse painel, mas o coronel Arthur Sabá está sempre aqui conosco, essa questão nós vamos dar continuidade a ela, se pudermos depois termos a resposta, podemos encaminhar para todos aqueles que estão nos questionando em relação a isso, e todas as outras perguntas que vocês nos enviaram. Nós temos que interromper, porque esse talk show acabou, mas o evento não, estamos só começando e com certeza teremos outras oportunidades de voltar a trazer as perguntas de vocês aqui ao longo do dia. Eu quero agradecer muito a presença do coronel Arthur Sabá, do Fabrício, da Mota Alves, do André Sucupira também, que se dispuseram a estar aqui conosco nesse bate-papo. Pessoal, muito obrigada, vamos dar continuidade à nossa agenda e espero ter a oportunidade de estar novamente com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Aí, parabéns a vocês, Arthur, Fabrício e André, pelo excelente debate e pela grande contribuição que vocês trouxeram ao nosso evento. Um abraço virtual a vocês. Um bom dia de trabalho. Até mais.